Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? E como é bom estar aqui de novo, como é bom rever os irmãos. Fico muito feliz porque toda vez que venho aqui tem gente nova e eu tenho a oportunidade de conhecer novos irmãos em Cristo também. Tenho um carinho muito grande por essa igreja, pelos irmãos. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 17. Lucas 17. Nós vamos ler do verso 11 até o 19. Eu creio que a maioria já sabe, conhece essa história muito conhecida da Bíblia, que é a história dos 10 leprosos. Lucas 17, do verso 11 ao verso 19. Enquanto você abre, eu quero que você pense ao longo dessa mensagem em duas perguntas. O que é que você quer com Jesus? O que é que você quer com Jesus? O que é que você quer quando você vem à igreja, que você busca um relacionamento com Jesus? O que é que tem no seu coração? Qual a motivação? E a segunda pergunta é: o que Jesus quer de você? Esse texto vai falar para a gente sobre essas duas coisas. O que a gente quer de Cristo e o que Jesus quer da gente nessa caminhada de vida cristã, nessa caminhada no Evangelho. Todo mundo achou? Amém? Palavra de Deus, mesmo sentados, mas em muita reverência, a palavra do Senhor, essa palavra santa. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Ô irmão, você, muito obrigado, Deus abençoe. Já vou usar aqui a bênção. Quase que eu não consegui pegar no copo, tanto poder que estava nele aqui, o irmão você derramou na minha vida. Amém? Palavra de Deus, verso 11. Olha o que a Bíblia diz: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, e prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Esse era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então ele lhe disse: levanta-te e vá, a tua fé te salvou. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez e pedir que Deus fale aos nossos corações, que essa palavra faça morada em nosso coração. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por tua palavra, que é poderosa, que é viva, que é eficaz. Deus amado, nós não sabemos a intenção do coração de todos que estão aqui, o que querem de ti, o que cada um quer de Jesus. Mas uma coisa nós rogamos: que a partir de hoje, nosso coração deseje de ti aquilo que o Senhor tem a nos oferecer. Nós te pedimos também que esse encontro com o Senhor, com a tua palavra, possa transformar os nossos corações a cada dia, trazer salvação à vida perdida, trazer crescimento e maturidade espiritual àqueles que já caminham com o Senhor e já entregaram a vida ao Senhor. É o nosso pedido nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos irmãos, só existem duas formas de você estar a caminho de alguma coisa. Ou você está perdido e está andando sem propósito. Às vezes na vida a gente fica assim, né? A gente para pensar e não sabe por que a gente está nesse caminho, passando pelo que a gente está passando.
as coisas parecem não ter sentido, mas tem outra forma de nós estarmos a caminho de alguma coisa. Quando a gente sabe o nosso propósito, onde a gente quer chegar. Eu lembro muito de uma história, que não é verdadeira, é uma piada, de um homem que entrou no elevador e o rapaz perguntou para ele: qual andar que você vai? E ele disse: qualquer um. E o moço disse: como assim qualquer um? Você tem que saber onde você quer ir, qual andar. Ele disse: moço, eu não sei nem porque que eu estou nesse prédio. Ele tinha errado o prédio, né? Então não faz sentido, qualquer andar serve. Às vezes a gente está tão perdido que as coisas parecem se perder com a gente. Mas Jesus, a Bíblia diz no verso 11, está a caminho. Ele está a caminho de onde? Não só de uma cidade, ele está a caminho do seu propósito. O que ele vai fazer em Jerusalém? Ele vai se entregar por você. É lá em Jerusalém que Jesus vai morrer na cruz do Calvário. Jesus sabia que, e há muito tempo, que ele estava caminhando para a morte. Mas ele também sabia que essa morte traria vida para você e para mim. E Jesus é tão maravilhoso que, mesmo tendo um alvo, sabendo o fim do caminho, no meio do caminho, ele vai abençoando um monte de pessoas. Isso é incrível, eu fico maravilhado. Jesus não passa em nenhum lugar, não para em algum lugar sem um propósito de abençoar pessoas. Ele está indo para Jerusalém, mas no meio do caminho está fazendo um monte de coisa, curando enfermos, salvando pecadores, dando vista aos cegos, ensinando sobre o reino. Queridos irmãos, isso fala muito sobre nossa vida com Jesus. Se a gente também sabe que estamos trilhando esse caminho, no meio do caminho a gente está abençoando vidas, a gente está fazendo o que Jesus fez. Nós estamos anunciando o Evangelho, abençoando os irmãos, abençoando a nossa família. Então Jesus está a caminho, indo para Jerusalém cumprir o seu propósito. E a Bíblia diz ainda no verso 11 que ele passou bem no meio de uma divisa entre dois povos, Samaria e Galileia. Se a gente ler esse texto rápido, a gente perde uma informação muito importante. Por isso que eu quero demorar um pouquinho aqui. Samaria e Galileia são povos totalmente rivais. Se você acompanha jornal, é como se Jesus estivesse passando entre a faixa de Gaza e Israel ali, ó, no meio, na divisa, de dois povos que são rivais, inimigos. E qual que era a inimizade entre os galileus, que eram judeus, e os samaritanos? Várias. A principal delas é que eles não concordavam sobre como e onde se deve adorar. O samaritano achava que deveria adorar no monte. O judeu, o galileu, achava que tinha que adorar no templo, lá em Jerusalém. De modo que esses dois grupos, eles não se davam. E aí a pergunta que a gente tem que fazer para o texto e para Jesus é: por que Jesus está passando logo no meio desse povo? O ministério de Jesus começa na Galileia, nas regiões da Galileia. Ali que ele começa a anunciar o reino, a chamar os seus discípulos. Os discípulos, por serem galileus, judeus. E Jesus está caminhando para Jerusalém, mas aqui ele passa no meio dessa divisa de dois povos tão diferentes. Mas se você se lembra do Evangelho de João, lá em Samaria, Jesus transforma a vida de uma mulher, a mulher samaritana. Lá ele ensina para ela como se deve adorar de verdade, adorar ao Pai em espírito e verdade. Essa mulher se torna uma missionária, ela transforma por meio do poder de Deus aquela cidade que ela morava, e agora um outro samaritano vai também ter uma experiência com Jesus. Então Jesus passa nessa fronteira, nessa divisa de dois povos inimigos. Quando ele entra nesse povoado da fronteira, verso 12, existiam 10 leprosos que se dirigiram a ele. Queridos irmãos, há uma coisa muito interessante aqui também, de que nesse povoado existiam 10 pessoas que a gente pode ter em mente que experimentavam uma situação de vida das mais miseráveis.
Se você quiser saber um pouco sobre a lepra à luz da Bíblia, depois em casa você lê Levítico 13. Fala sobre tanto essa doença e também como deveriam ser tratados quem tinha doença de lepra. A Bíblia usa a palavra lepra para falar de várias doenças que afetavam a pele. Quase sempre doenças que contagiavam outras pessoas. E sabe o que a lei lá em Levítico dizia? Que essas pessoas deveriam ficar fora das cidades. Essas pessoas não podiam ter contato com a sua família. Essas pessoas não podiam ter emprego. Essas pessoas tinham que ficar de fora do muro da cidade. Elas ficavam dependendo de esmola. Elas não podiam abraçar as esposas. Eles não podiam abraçar os seus filhos. E eles não podiam entrar numa igreja, no templo. Eles não podiam adorar a Deus como a gente está fazendo aqui, publicamente. Você consegue entender a situação de miséria desses 10 leprosos? Que a lepra representa uma das piores situações na vida de alguém. Quando a mulher de Jó olha Jó nessa situação, ela diz: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Os irmãos estão entendendo a situação desses 10? Por que eles estão nesse povoado que a Bíblia nem cita o nome? Porque talvez seja o único lugar que eles pudessem continuar sobrevivendo. Fora de Jerusalém, fora de Samaria, fora da Galiléia, eles não eram bem-vindos nessas regiões. Gente sem importância para os outros. De modo que a Bíblia diz, quando eles veem Jesus, eles se dirigem a Ele. Eles correm para Jesus. Talvez, é muito provável que eles já tinham ouvido falar desse tal Jesus. Como eles estão de fora da cidade, todo visitante passava e talvez eles ficavam sabendo dos assuntos à primeira mão, e ali talvez eles estão ouvindo: olha, está andando por aí um tal Jesus, ele se diz filho de Deus, ele está transformando vidas, ele está expulsando demônios, ele está salvando pessoas, ele está dando vista aos cegos. Queridos irmãos, os irmãos conseguem perceber que Jesus não está passando ali por acaso. Não há coincidência na caminhada de Jesus. Talvez não, certamente essa foi a única oportunidade daquelas 10 pessoas numa situação de miséria, de terem as suas vidas transformadas. Como a gente costuma dizer, o cavalo arriado não ia passar de novo para eles montarem. Era a última chance. Por isso que eles começam a até violar a lei, dirigindo-se a Jesus. Eles não podiam fazer isso. A lei dizia que eles tinham que ficar longe, mas eles se dirigem a Jesus, a uma distância que Jesus poderia ouvi-los. E a Bíblia diz que eles começam a certa distância a gritar em alta voz: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Talvez eles estavam a mais ou menos 50 passos de distância de Jesus, era o que a lei dizia. E eles gritam em uma só voz: Jesus. E você agora consegue perceber que eles sabiam um pouco sobre Jesus. Eles chamam Jesus de Mestre. Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Eles fazem uma oração aqui. E uma das orações mais curtas da Bíblia é essa aqui. E por que eles fazem uma oração tão curta como essa? Jesus, tem piedade de nós. Porque quando a gente está numa situação deplorável, triste, miserável, às vezes a gente não tem força nem para elaborar uma oração grande. A dor é tão grande, o sofrimento é tão grande, que falta força para fazer uma oração longa e comprida. Queridos irmãos, esse texto está te ensinando e me ensinando que o nosso Deus ouve orações curtas. Que em momentos de dificuldade na nossa vida, poucas palavras de um coração sincero a Deus, elas são poderosas para Deus ouvir e Deus atender a nossa causa. O que a gente não pode fazer é deixar de orar.
Deus ouve orações curtas, porque essas orações elas são honestas e intensas. Eles estão clamando por socorro. Aqui não dá tempo, talvez, com medo de Jesus entrar no povoado e eles perderem a bênção, não dá tempo deles prepararem um discurso. Jesus, deixa eu te falar minha história. Eu não era assim não, eu tinha um bom emprego, a minha esposa está lá sofrendo sem dinheiro, os meus filhos. Tem piedade de nós, Jesus. Querido, você, por meio da palavra, tem o privilégio e a oportunidade de orar, mesmo quando as suas forças se vão, mesmo quando a tempestade é tão grande que você parece que não vai resistir. À luz da Bíblia, ore ao Senhor: Deus, tem piedade de mim. Porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa vida, Ele conhece a nossa história. O que Deus deseja é um coração sincero, um coração que está disposto a se abrir, a reconhecer o poder de Deus. Esses 10 estão fazendo isso, e eles oram: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. A vida cristã é uma vida de oração. Deus queira que você esteja em momentos bons de alegria e comunhão com Deus, que você possa passar meia hora do seu dia orando, 15 minutos, 1 hora orando. Mas haverá momentos em que a nossa oração terá 2, 3, 4 palavras, mas ainda assim é uma oração a um Deus que é poderoso, está com seus ouvidos atentos ao clamor da sua igreja. O verso 14 diz: ao vê-los, Jesus disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, eles foram purificados. A Bíblia conta o número de leprosos. Raramente você vai ver um número de leprosos sendo contado assim, 10 leprosos. Isso aqui mostra que Lucas, o escritor, está ensinando para a gente que cada vida aqui é importante. Jesus está contando quantos tem, e diz a eles: vão lá se mostrar aos sacerdotes. Em Levítico 14 nós temos uma lei que diz: quando se passa o período da doença, o sacerdote deve ser consultado. O leproso tem que ir lá, o sacerdote averigua, analisa: esse aqui foi purificado, agora ele vai poder voltar para sua família, agora ele vai poder voltar a trabalhar, agora ele vai poder voltar para cultuar a Deus no templo. Não era o médico que dizia se ele está curado ou não. O sacerdote tinha essa responsabilidade. Era o sacerdote que determinava: esse aqui já está limpo. Jesus aqui está invertendo a regra, dizendo: vai lá fazer o que alguém que está curado faz. Talvez muitos daqueles 10 estivessem pensando: como assim eu vou lá? Eu tenho que ir lá quando eu estiver limpo, eu tenho que ir lá quando eu estiver curado. Eu não posso nem entrar na cidade. Como é que eu vou chegar lá no templo e me mostrar ao sacerdote? Mas a Bíblia diz que eles vão, eles obedecem, e eles percebem que no meio do caminho eles foram purificados. Eles percebem que a palavra de cura de Jesus está junto com a sua ordem: vai lá, vão se mostrar aos sacerdotes. Jesus não quer descumprir a lei, Ele quer que aquele povo obedeça o que o Antigo Testamento mandava. E eles vão, e eles percebem que Deus opera um milagre na vida deles. Eles percebem que Jesus não é só mestre, Ele é poderoso, Ele é Filho de Deus. E então no verso 15 a Bíblia diz: um deles, quando viu que estava curado, ele voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou os pés diante de Jesus, se prostrou aos pés de Jesus e agradeceu. E esse era samaritano.
Esse versículo, queridos irmãos, é o mais importante da história. E aqui eu quero responder a pergunta que eu comecei fazendo nessa mensagem: o que nós queremos de Jesus e o que Jesus quer de nós? Jesus deseja de nós essas três coisas que esse samaritano fez. Ele volta, ele louva e ele se prostra aos pés de Jesus. E isso vale para esse samaritano e vale para você e para mim quando nós temos uma experiência verdadeira com o Evangelho. O que Jesus deseja de nós? Que nós damos meia volta. Isso chama conversão. Perceba uma coisa: os 9 querem cumprir a religiosidade. Eles continuam indo para o sacerdote. O samaritano entendeu: ei, isso aqui não é normal. Quem me curou é Deus. Eu vou lá no sacerdote se eu posso voltar e adorar ao próprio Deus. Uma vida verdadeira com Jesus significa que a gente abandona uma religiosidade fria, morta, para ter uma experiência de verdade com Jesus. Essa conversão nos faz louvar a Deus. É a segunda coisa. Uma vida de louvor, de adoração, de gratidão. E isso também nos leva a nos prostrar aos pés de Jesus. O que significa isso, querido irmão, querida irmã? Significa uma vida de obediência. Se colocar aos pés de alguém é dizer: ei, a partir de agora é tu que manda na minha vida. Eu estou aqui como teu servo, eu sou menor, o Senhor está acima de mim. É isso que esse samaritano está fazendo. Perceba o caminho diferente dos 9 e desse. Esse tem um encontro verdadeiro com Jesus. Ele volta, ele louva e ele se prostra em obediência ao Senhor. É isso que uma vida de um verdadeiro crente tem que ter, querido irmão. Nós abandonarmos o nosso caminho que a gente trilhou para seguir o caminho de Cristo, para a gente viver uma vida de gratidão e adoração e louvor ao nome de Deus, e para a gente viver uma vida de obediência aos pés de Jesus. Muita gente vai até Cristo como os 9, caçadores de bênçãos. Sabe o que pode acontecer? Você até pode receber uma bênção, porque Deus é gracioso, mas não é só isso que Deus quer te dar. Se a gente corre para Jesus só para esperar uma cura, a gente não entendeu o que Jesus pode nos dar muito além de uma cura. Se a gente corre para Jesus só em busca de um emprego, a gente pode até receber um emprego, mas não é só o emprego que Jesus quer te dar. Se você corre para Jesus porque está passando uma crise familiar gigantesca, Jesus é infinitamente poderoso para restaurar o seu lar, mas não é só isso que Jesus quer te dar. Jesus Cristo quer te dar uma vida transformada, salvação, uma vida que você pode agora se colocar aos pés dele, e todo o seu fardo, todo o peso que está sobre os seus ombros agora se quebra, desaparece, porque esse Jesus, ele vai cuidar da sua vida. Isso é uma vida de verdade com Deus. E uma coisa curiosa, a Bíblia diz que esse era samaritano. Provavelmente então os 9 eram judeus. E a pergunta que a gente precisa fazer para o texto é: como é que esses 10 estão juntos? Como é que esses 10 estão vivendo juntos, se eles eram inimigos? E a Bíblia está me ensinando, e quer te ensinar também, que tem uma coisa que acontece na nossa vida, que as nossas diferenças não contam mais. É quando a gente está numa situação de miséria. Vamos fazer um teste. Lembra a última vez que você entrou num leito de UTI ou num cemitério? Ali a gente não consegue diferenciar quem era rico, quem era pobre.
quem era diplomado e quem não estudou era um analfabeto. A gente não sabe dizer quem tem um sobrenome importante e quem não tem, porque a miséria tem poder de tornar todo mundo igual. Ali não importava mais se era judeu, samaritano. Eles estavam numa situação tão miserável que essas coisas não importavam. Não importava. No leito de UTI todos vestem a mesma roupa, tomam do mesmo soro, bebem do mesmo remédio, usam a mesma fralda, são limpados pelos mesmos profissionais e comem a mesma papinha, porque em situações de miséria na nossa vida, o que a gente acha que tem importância perde o sentido. O que faz a gente achar que é melhor ou pior que alguém já não importa mais. E é por isso que está um judeu, 9 judeus e um samaritano juntos, porque a miséria unia eles muito mais do que as diferenças religiosas. Jesus pergunta para ele no verso 17: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este que era estrangeiro. A Bíblia também nos ensina, queridos irmãos, outra rica lição importante. Grave isso no seu coração. Quando Jesus olha para esse e diz: cadê os outros 9? E não há nenhum desses que desse louvor a Deus, a não ser esse samaritano. A gente consegue perceber uma coisa: que há uma segunda situação na nossa vida, que as diferenças também não se importam mais. Há um segundo momento na sua vida, que a diferença que você acha que tem com o seu irmão já também não importa, e não é a miséria. É quando você é alcançado pela graça de Jesus. Amém. Isso é ser igreja. O que une todos nós aqui não é nosso emprego, não é nosso time de futebol, não é quem que você gosta na política. Há uma liga, há uma cola que nos une e que faz com que você não se julgue melhor ou nem se julgue pior que o seu irmão, que é a liga do corpo de Cristo. Amém. Isso é graça. Glória a Deus. A igreja vive debaixo dessa graça. Porque se a gente não viver assim, volta e meia nós vamos achar que nós merecemos mais do que meu irmão. Porque a gente acha que faz mais para o reino de Deus. Ah, mas eu prego, então meu irmão lá não faz nada. Ou às vezes a gente acha que é pior do que o irmão, só porque ele canta melhor que a gente, ou ele ora mais bonito, ou ele sabe entender a Bíblia melhor, e a gente sempre se coloca numa posição de inferioridade. Na graça não existe ninguém superior e ninguém inferior. Amém. Todos são membros de um corpo, o corpo de Cristo. Amém. E o pé é importante, a mão é importante, e a unha é tão importante quanto o coração no corpo de Cristo. Esse samaritano, ele sai de uma situação de miséria e experimenta uma situação de graça. E você percebe isso com a resposta que ele dá à pergunta de Jesus. Jesus pergunta: cadê os 9? E qual que é a resposta dele? Nenhuma. Ele não quer prestar conta dos 9, ele quer só adorar a Deus. Ele não quer ser fiscal da vida dos outros, porque ele foi alcançado pela graça. Ele está tão agradecido pelo milagre da salvação, que ele não tem tempo de ficar vigiando cadê os 9, se eles estão orando, se eles estão indo para a igreja, se eles estão postando coisa no Instagram que vai escandalizar. Ele não responde, não tem tempo para isso. Meus irmãos, alguém que é alcançado pela graça não tem tempo de ser fiscal da vida religiosa dos outros.
E aqui para os líderes dessa igreja, eu não estou te dizendo que você não tem que preocupar com a vida do irmão, tem. Em amor, instruir, exortar, disciplinar quando necessário. Mas isso não pode gerar em nós contendas, inimizades, partidarismo. Jesus pergunta: não foram todos os 10 purificados? Onde estão os outros? Não se achou nenhum que voltasse, a não ser esse estrangeiro? Não tem resposta desse homem. O verso 19 termina dizendo: então Jesus diz: levanta-te e vá, a tua fé te salvou. Jesus aqui está usando alguns números, queridos irmãos, que nos chamam muita atenção. 9 não voltam, 1 volta. 9 aqui são vistos como ingratos. E a gente começa a olhar para esses 9 e dizer: como assim esse povo não volta? Como assim eles não vão lá para Jesus e se lançam aos pés de Jesus? Como é que esse povo pode ser tão ingrato? Mas eu quero fazer você pensar se na sua vida, em algum momento você também não é igual um dos 9, que não tem enxergado as ricas bênçãos de Jesus na sua vida diariamente. Se a gente pudesse parar para pensar só no que Jesus já fez por nós hoje, nós teríamos razões infinitas para ter um coração cheio de gratidão. Paulo diz em Efésios 5: deem graças sempre a Deus em tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em tudo. Talvez hoje você não recebeu um milagre tão sobrenatural como a cura de uma lepra, mas o fato de você acordar, do ar que você está respirando, de você ter uma família, de você ter se alimentado, tudo isso são milagres de Jesus na nossa vida. O fato é que por vezes o Senhor Deus derrama um oceano de milagres em nós, e a gente só consegue dar uma gotinha de louvor e adoração, de gratidão. Esses 9 nos ensinam muito a como nós não devemos ser. Esses 9 nos ensinam que Jesus chama a gente não para viver uma falsa religiosidade, cumprir meta, eu preciso ir lá na igreja essa semana, é minha agenda. Não, Jesus quer que você volte, louve uma vida de adoração e se prostre aos seus pés. É isso que Jesus deseja. Esse é o caminho. Esse é o caminho do convertido. Esse é o caminho de quem tem uma experiência genuína com Jesus Cristo. Eu quero terminar orando ao Senhor por você, e que nessa oração você reflita: o que é que eu quero de Jesus? É o que o samaritano quis? Ou é o que os 9 queriam? Só milagre e vida que segue. Eu quero que você pense o que Jesus quer de você. Jesus não quer que você cumpra uma vida de ritual, achando que só porque você cumpriu a meta de vir um dia da semana no culto, já está certo, já está tudo ok. Não. Faça isso. Mas saiba que a vida cristã é mais que isso. É uma vida de louvor e gratidão. É uma vida que constantemente para perceber a bênção do Senhor diariamente na sua vida. É uma vida que se prostra aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, eu não sou nada. Eu estava na miséria. Eu estava numa condenação por causa do meu pecado. Meu diploma não me salvava, meu dinheiro não me salvava, meus pais não me salvavam, mas o Senhor me coloca na graça.
O Senhor me enxerga no teu corpo. O Senhor me salva. Me guia, Jesus. Orienta a minha vida. Tira do meu coração aquilo que eu quero, para que no meu coração habite aquilo que o Senhor quer. É isso que Jesus deseja de você. Eu quero orar por você nessa noite. Querido Deus, no nome de Jesus, nós te agradecemos porque essa história fala sobre nós. Ou um samaritano arrependido e que se lançou aos teus pés em adoração, que dá meia volta, abandona o caminho velho e segue o caminho do Senhor. E louvado seja o Senhor pelos exemplos de samaritanos que estão aqui nessa noite. Ou também essa história, Pai, fala dos 9 que só querem um milagre, que só querem viver uma vida seca, morta. Pai, para esses, para nós que às vezes somos como esses, ingratos, que não reconhecemos a bênção do Senhor, o milagre diário do Senhor na nossa vida, nós confessamos os nossos pecados, o pecado da murmuração, o pecado da ingratidão, que nos faz, ó Pai, despejar essa raiva, essa murmuração na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Nos perdoa em nome de Jesus. Nos perdoa, Pai, no nome de Jesus. Faça com que o nosso espírito reconheça a bênção do Senhor, para vivermos uma vida de gratidão, alegria, obediência. É isso que nós desejamos, Pai. Cumpra essa palavra em nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe, irmãos.